Olá, meu nome é Francine Araújo e Silva e eu estou aqui para a 5ª aula do projeto de extensão. E hoje eu irei falar sobre o desafio de percursos socioeducativos dos pedagogos no trabalho no CRAS. Objetivo: contribuir com o planejamento anual de atividades socioeducativas e estimular a participação dos usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos SCFV nas atividades socioeducativas. Metodologia: utilizando os recursos de atividades socioeducativas e temáticas para serem desenvolvidas ao longo do percurso, sendo assim propostos em ordem mensal que venha contribuir de forma gradativa ao envolvimento e participação dos usuários nas atividades propostas. Agora eu irei falar de exemplos de algumas atividades para serem desenvolvidas Objetivo: estimular o engajamento e participação dos usuários do SCFV na realização de atividades socioeducativas do desafio de percursos ao longo do período. Metodologia: o álbum de figurinhas é baseado no calendário desse ano de atividades do desafio de percursos socioeducativos e serve como instrumento para estimular a participação, registrando de forma coletiva e individual a realização das atividades. Podem ser entregues a cada usuário do serviço um álbum de figurinhas impresso em escala de cinzas e uma cópia pode ser fixada na parede da sala do grupo desafiado. A cada atividade realizada, a figurinha correspondente deve ser entregue aos participantes para que colhem em seus álbuns de figurinha e também no álbum coletivo colado na parede. Desta forma, pode-se registrar as participações coletivas e individualmente em cada álbum de cada usuário. As figurinhas a serem entregues podem ser impressas em papel, em cores e recortadas do álbum de recortes de figurinhas e selos. Em termos práticos, é necessário
um álbum de recortes colorido e um álbum de figurinhas para cada participante. Os dois servirão de registro de participação. Antes da realização da atividade, é necessário recortar individualmente as figurinhas para entregar aos participantes na conclusão da atividade socioeducativa. A cada percurso concluído pelo grupo ou individualmente, são entregues ou fixado no álbum coletivo o selo da conquista desbloqueada, onde pode-se ler uma síntese do percurso em relação à vida de cada participante que desbloqueia uma conquista do desafio. Neste momento é revelado qual dos troféus espalhados pelo álbum corresponde à conquista desbloqueada. Embora um álbum de figurinhas seja baseado no calendário, cada grupo pode realizar as atividades a seu tempo dentro do planejamento de cada SCFV. Neste caso, pode-se ignorar as datas e usar o calendário apenas como álbum mesmo. Assim, um percurso como Trabalhando a Agressividade pode levar mais de um mês para ser concluído. Atividades lúdicas. Objetivo: aproveitar o período para realizar atividades lúdicas que desenvolvam competências e ampliar o universo informacional. Aprender deve ser um grande prazer e não uma obrigação. Quando descobrimos o prazer do aprender, o mundo ganha novas cores. Os limites se tornam infinitos, os objetivos perdem as fronteiras, a escola passa a ser uma inspiração, a vida se ilumina. Aprendemos o tempo todo, mas às vezes não nos damos conta do quanto isso é bom. Metodologia. Um percurso com algumas atividades que podem ser aplicadas de forma aleatória. Sugere-se que as crianças escolham as atividades dia a dia. Atividade 1. A história no cinema. Objetivo: ampliar o universo informacional acerca da história da humanidade por meio de filmes produzidos para o cinema em contextos lineares específicos. Entre os veículos de comunicação e meios artísticos mais profundos e diversos, temos o cinema, que nos conta histórias de forma mais envolvente até hoje. O cinema é cultura, informação, contestação e conhecimento.
Entregar para os alunos a crônica impressa. Toda a história contada pelo cinema em 6 minutos. Deve-se perguntar para os alunos quais filmes que eles já assistiram e pedir para eles destacarem os filmes que mais gostaram de assistir. Assim, se tem uma roda de conversa. Atividade 2. Fábrica de brinquedos. Objetivo: resgatar a cultura de produzir o próprio brinquedo, estabelecer com a natureza e educar sobre a preservação ambiental. Metodologia: partindo de vídeos explicativos, trazemos algumas brincadeiras de crianças de épocas mais antigas, que vinham se perdendo no esquecimento. A ideia aqui é aproveitar este resgate cultural para repensar nossos dias, o meio ambiente, como ocupamos nosso tempo e nos isolamos por meio das novas tecnologias, observando as competências e habilidades que estas brincadeiras possibilitam, bem como o contexto de onde surgem. Brinquedo número 1. Bolhas de sabão com cabos de mamona. Inicialmente deve-se apresentar para as crianças um vídeo explicativo do YouTube. Em seguida, deve-se questionar as crianças se alguém já fez um brinquedo com esses materiais. Se conhecem algum mamoeiro, também deve-se apresentar para as crianças um vídeo explicando sobre a cultura da mamona e suas utilizações. Se houver a possibilidade, é importante apresentar para as crianças cabos de mamona ou outros cabos que possam ser utilizados também para a fabricação do brinquedo. Aproveitando também a oportunidade de trabalhar com um brinquedo alternativo ao plástico. Deve-se explicar também para as crianças a importância de se evitar a fabricação de brinquedos em plástico. Deve também se mostrar um vídeo para as crianças mostrando o acúmulo de plástico que fica ao longo dos anos. Brinquedo 2. Cama de gato. A cama de gato é uma brincadeira que pode ser feita com linha de algodão e assim o pedagogo deve mostrar para a criança como se brinca com essa brincadeira.
Brinquedo 4. 5 Marias, ou jogo de saquinhos de areia, ou feijão, ou arroz. Essa brincadeira deve ser confeccionada com tecidos de pano e deve ser colocado em cada saquinhos areia ou arroz ou feijão e deve-se costurar esses saquinhos com linha. Brinquedo 5. Jogo fácil com copos de plástico. Atividade 3. Antigas brincadeiras de criança. Atividade 4. Brincando como antigamente. Atividades lúdicas. Pintura. A pintura é uma atividade lúdica bastante completa. Por meio dela, a criança consegue desenvolver tanto a coordenação motora quanto a criatividade. Afinal, fazer arte é uma das coisas que as crianças mais gostam. Outro ponto de destaque é a quantidade de materiais diferentes que podem ser utilizados, permitindo que o exercício nunca seja repetitivo. Tinta guache, lápis de cor e giz de cera. Tudo isso é usado para estimular o aprendizado das crianças. Uma ação interessante é a pintura de sopro, por exemplo. Os participantes devem fazer um desenho assoprando a tinta por meio de um canudinho. A bagunça e o aprendizado estão garantidos. É bom lembrar que a prática da pintura exige um preparo do espaço para acontecer da melhor maneira possível. Propor exercícios que envolvam a liberdade criativa das crianças, cerceando-as quanto às manchas nas mesas e no chão. Por exemplo, limita o retorno dessas atividades. Assim, escolha um local apropriado para essa finalidade e adapte-o, pois a sujeira faz parte do processo. Atividade 2. Leitura. O desenvolvimento do hábito da leitura deve ser algo estimulado logo desde muito cedo na vida das crianças, sendo responsabilidade dos pais e educadores. Na escola e também nos CRAS, a criação de rodas de leitura é uma ótima forma de interação entre os alunos.
com a discussão posterior sobre a obra estudada. A leitura é muito importante na vida das crianças. Ler é uma atividade que traz inúmeros benefícios e quanto antes o hábito for desenvolvido, melhor. Isso fará grande diferença no desempenho acadêmico das crianças, também na escola. Atividade 3. Jogos de tabuleiro. Assim como a criatividade e a imaginação, o desenvolvimento do raciocínio lógico é essencial para o indivíduo se sentir completo. Jogos de tabuleiro desafiam a capacidade de síntese e organização, fazendo com que o cérebro se desenvolva para abarcar toda a experiência de funcionamento daquilo que se coloca no entorno. Eles podem ser também grandes aliados no ensino. Quando o cérebro é desafiado desde a mais tenra idade, a criança se acostuma com a resolução de problemas e os exercícios matemáticos, entre outras atividades igualmente desafiadoras. Quarta atividade: oficinas. As oficinas lúdicas podem unir brincadeira, criatividade e exploração em uma atividade só. Além disso, permitem que as crianças, desde mais novas, interajam e aprendam com os adultos, o que fortalece as trocas afetivas e o desenvolvimento intelectual. Esse trabalho permite mobilizar diversos assuntos em pouco tempo de ação. Por isso, é bastante estimulante para aqueles que participam. A oficina pode envolver, por exemplo, objetos usados no dia a dia, a produção de tinta ou massa de modelar com alimentos, como gelatinas e legumes, ou mesmo em contato maior com coisas simples como terra, água ou areia. Quinta atividade: circuitos lúdicos. Um circuito de atividades lúdicas promove diversas experiências distintas em um mesmo dia de brincadeiras. As crianças podem explorar espaços novos e conhecer seu próprio corpo e suas limitações. Além disso, juntar atividades variadas ajuda no desenvolvimento cognitivo, psicomotor, social e afetivo. O principal ponto de elaboração de um circuito lúdico é oferecer às crianças atividades em espaços externos, de preferência a fim de promover o desenvolvimento de movimentos, equilíbrio, resistência, flexibilidade e muitos outros pontos. Quando é realizado com um grande grupo de crianças, o espírito de equipe proporciona a aceitação de todas. Sexta atividade. Assim como o circuito. Sexta atividade: gincanas. Assim como os circuitos lúdicos, as gincanas podem estimular diversas aprendizagens enquanto as crianças brincam e se divertem. Para evitar a dispersão dos pequenos, muito comum quando eles estão organizados em grupos grandes, é recomendável que elas sejam compostas por provas simples e dinâmicas, garantindo um cumprimento rápido. Elas podem ser realizadas na escola ou em casa, junto aos familiares, e compostas de brincadeiras antigas. Essas gincanas também podem ser realizadas nos CRAs. Esse resgate recupera o tempo que as crianças em geral dedicam a aparelhos eletrônicos e os substituem por atividades em grupo. Algumas sugestões de atividades simples para compor as gincanas são pedelata,
quando as crianças andam sobre latas amarradas com barbantes, corrida de tinta ou algodão assoprados por canudo, rosquear tampas de diferentes embalagens, pescaria de cubos de gelo e muito mais. O trabalho do pedagogo em jogos desse tipo é de ressaltar a qualidade como espírito de equipe e criar expedientes educativos para evitar que a competitividade excessiva tome conta das crianças. Sétima atividade: acampamento. Qual criança nunca sonhou em acampar? Essa é inclusive uma realidade para muitos adultos que não tiveram a oportunidade de realizar esse desejo em sua infância. Então, por que não juntar o útil ao agradável e fazer uma brincadeira divertida para todas as faixas etárias? Na escola ou em casa ou até mesmo no CRAS, no campo, brincar de acampar é muito divertido e pode ensinar muitas coisas diferentes. Assim a criança entra em contato com novas experiências sensoriais e essa é uma oportunidade interessante para unir diversas atividades em uma só: leitura, mímica, gastronomia, ciências, entre outras. Oitava atividade: brincadeiras. As brincadeiras são uma ótima escolha para ensinar as crianças de maneira mais divertida. São justamente as atividades simples que transmitem lições, como esperar a vez para jogar, respeitar as regras ou saber lidar com a frustração de um evento de derrota. Além disso, as brincadeiras como pique-esconde ou de adivinhação estimulam o pensamento rápido e a atenção e a concentração. Elas ainda ajudam no desenvolvimento da autoestima dos pequenos e incentivam a construção de emoções e pensamentos novos. Contudo, é sempre importante observar o comportamento de cada um, de forma a reparar se todos estão se divertindo e aprendendo enquanto brincam. Nona atividade: fantoches. Um teatro de fantoches com contação de histórias estimula a construção da identidade de cada criança a partir do momento em que ela experimenta diversos personagens, com emoções e vidas diferentes. Os bonecos, inclusive, são uma válvula de escape para o que cada um pode estar sentindo naquele momento. Em outras palavras, assim como acontece nas aulas de teatro, as histórias contadas com bonecos servem para propósitos distintos.
um exercício criativo de criar a partir das realidades vividas por cada aluno e uma forma de extravasar problemas individuais, revelando aspectos importantes da psicologia dos estudantes. Além disso, os fantoches podem ser criados pelas próprias crianças com materiais baratos e reciclados, o que também incentiva os debates sobre o tema de sustentabilidade. Os bonecos podem ser usados nas aulas e nas atividades no CRAS, de forma a fixar mais as atividades ensinadas pelo pedagogo. E também destacar temas como a amizade, a solidariedade e a união. 10ª atividade: quebra-cabeças. Montar uma imagem com peças soltas e dispostas aleatoriamente é um excelente exercício lógico e imagético. Ao contrário do que pode parecer, os quebra-cabeças não se destinam apenas a crianças mais novas. Existem modelos com grande número de peças, os quais podem levar dias para serem montados. Há ainda variações desse jogo que misturam diferentes propostas, como peças presas em estruturas de madeira e que devem ser movidas para formar a imagem. Os quebra-cabeças estimulam a paciência, a articulação lógica e os atributos visuais dos pequenos. São, em todos os sentidos, um estímulo aos atributos intelectuais, sobretudo dos estudantes menores. Além disso, treinam a capacidade de concentração e a noção de espaço, bem como desenvolvem atividade e neurologicamente as crianças. Suas habilidades psicomotoras e a percepção visual também são treinadas. 11ª atividade: massinha. Brincar com massa de modelar ajuda no desenvolvimento intelectual, gerando maior capacidade criativa. A massinha é naturalmente atrativa para as crianças e uma das atividades que mais conseguem mantê-las entretidas, embora também demandem o preparo do local para sua utilização. Elas são diferentes da prática da pintura, que gera mais sujeira. O educador pode incluir a massinha em aulas de outros temas, estimulando as crianças a criarem relevos e estruturas de insetos e outros bichos. 12ª atividade: esculturas. A realização de esculturas é, além de divertida, uma ótima forma de fazer a criança exercitar a sua criatividade e a imaginação, e entrar em contato com as formas. Essa atividade é importante para desenvolver a consciência corporal e a noção de espaço nos pequenos. Elas podem ser feitas com o uso das massinhas de modelar mencionadas e com outros tipos de material. A argila é um exemplo prático e barato que costuma divertir bastante a criançada também. 13ª atividade: mímica. Dependendo da idade, imitar é algo natural para as crianças. Em brincadeiras de mímica, no entanto, é necessário apurar os gestos e ter o cuidado de transmitir uma intenção a quem deve adivinhar o que está sendo imitado. A descrição das atividades por quem vai adivinhar também deve ser apurada, melhorando o uso da linguagem. Estimular a expressão corporal é algo inestimável para as crianças, uma vez que pode ajudá-las a compreender e aceitar o próprio corpo,
além de entendê-lo como um recurso expressivo poderoso. Essa atividade, além de prazerosa e divertida para os pequenos, ajuda a acabar com a timidez e amplia os horizontes da comunicação interpessoal. Os gestos são ótimas maneiras de melhorar a coordenação motora. 14ª atividade: dança. Utilizá-la no ambiente no CRAS é uma ótima maneira de desenvolver a coordenação motora, a linguagem corporal e a autoconsciência. Essa é uma prática a ser incluída nas mais diversas atividades, promovendo não só uma atividade física, mas também um enriquecimento cultural interessante para o dia a dia das crianças. Assim, as atividades lúdicas tratam-se de uma forma divertida de exposição para o conhecimento das crianças. Ao ter contato com esse tipo diferenciado de processo de ensino, as crianças aprendem sem o peso emocional de saber que estão sendo avaliadas. Dessa forma, toda a pressão que incide sobre os métodos tradicionais de ensino-aprendizagem termina e passa a ser construída uma atmosfera de saber fundada sobre um ambiente de calma e segurança. O teatro e a timidez. Como ajudar as crianças e os adolescentes no enfrentamento da inibição. Um comportamento de inibição pode parecer algo natural da personalidade infantil. No entanto, tem potencial para causar impactos negativos na infância e no desenvolvimento, o que exige a busca por soluções. Entre as alternativas, a relação entre teatro e timidez se destaca. Isso acontece porque o teatro é uma atividade extracurricular que oferece grande liberdade de ação. Ao longo do tempo, os pequenos passam a ver que a liberdade é aplicável em todas as áreas da vida. Também aprendem a errar, arriscar e experimentar, alguns dos maiores medos entre os tímidos. Considerando que essa relação faz a diferença, veja como o teatro e a timidez estão ligados e como pode ajudar as crianças e os adolescentes a vencer essa inibição. Quais são os motivos para a timidez infantil? Uma criança pode ser tímida por diversos motivos, partindo dos mais comuns. Há questões como a insegurança ou o medo de não ser suficiente. Também há casos relacionados ao medo de julgamento alheio. A criança se sente tão desconfortável diante da possível avaliação de outras pessoas que acaba se fechando. Ainda há questões como o receio de não ser aceito,
a carência de atenção na família e até o alto nível de perfeccionismo. No geral, esses quadros permanecem presentes e se fortalecem a menos que algo seja feito. Como a timidez afeta a vida das crianças e dos adolescentes? O grande problema é que a inibição na vida das crianças e adolescentes tem algumas consequências negativas no desenvolvimento de sua infância e adolescência. Crianças e adolescentes tímidos costumam se isolar e isso prejudica a formação de laços interpessoais. Não é comum que uma criança ou adolescente seja muito tímido e que tenha poucos amigos e se sinta excluído. Também ocorrem prejuízos no desenvolvimento e até no aprendizado. Afinal, a timidez pode fazer com que a criança ou o adolescente não queira tirar dúvidas ou demonstrar qualquer dificuldade. Em contrapartida, não apresenta ideias e sugestões e os relacionamentos são os mais afetados. Se a questão não receber a atenção correta logo nos primeiros anos, pode se propagar até a vida adulta. Isso dará origem ao indivíduo menos propenso a formar laços e até inseguro, de forma geral. Qual a relação entre o teatro e a timidez? Algumas atividades ajudam a desconstruir esses muros e uma delas é o teatro. A atuação criativa ou dirigida nos palcos cria um espaço seguro onde as crianças aprendem e vivenciam novas experiências. Com a proposta pedagógica certa, também é possível vencer a inibição. Vamos então entender como isso acontece. E veja também qual é a relação entre o teatro e a timidez e saiba como essa atividade pode auxiliar os pedagogos no trabalho no CRAS. O teatro ajuda a expressar emoções. Muitas pessoas tímidas têm dificuldades para revelar como se sentem, por mais simples que pareça. O teatro ajuda as crianças e adolescentes a perderem essa inibição, principalmente por meio da representação dos papéis. Nesse caso, é interessante estimular o pequeno a imitar ou apresentar emoções características dos personagens. A combinação entre gesto, movimentos faciais, fala e outras qualidades facilitará a tarefa de expressar os próprios sentimentos. Com isso, a comunicação fica fluida e adequada. Reforça a consciência corporal. Muitos tímidos sofrem com a falta de consciência corporal e por isso são considerados desajeitados ou desastrados. Quando o foco está na ligação entre teatro e timidez, esse aspecto pode ser solucionado de forma lúdica. Incentivar a realização de mímicas, por exemplo, é uma ótima forma de trabalhar expressões corporais e faciais. As crianças e adolescentes se sentirão confortáveis a experimentar essas sensações e terminarão com mais autoconhecimento. Favorece o pensamento criativo. O teatro é arte e por isso já é determinante para estimular a criatividade dos pequenos. Dos pequenos e também dos adolescentes. Viver histórias divertidas, emocionantes e cheias de aventura leva os pequenos para outras realidades. Isso facilita a autoexpressão e faz com que os tímidos se sintam mais livres para imaginar. Uma forma de reforçar o pensamento criativo, ao mesmo tempo que ajuda a acabar com a inibição, é estimular o improviso. As crianças e os adolescentes sentirão alguma dificuldade no começo, mas depois notarão que são capazes. Ao longo do tempo, será possível notar uma evolução importante nesse sentido. Estimula os relacionamentos interpessoais. Como visto, os tímidos têm uma dificuldade extra para firmar bons
relacionamentos interpessoais. Essa barreira pode ser quebrada com a ajuda do teatro, já que o trabalho em equipe faz parte do cotidiano dos palcos. O ideal é estimular atividades em dupla ou em grupo, como forma de integrar talentos e unir forças. Essas opções fazem com que os pequenos interajam e garantem que os resultados sejam satisfatórios no geral. Eleva a autoestima das crianças e adolescentes. A verdade é que a prática teatral auxilia a solucionar uma das possíveis causas da timidez, a baixa autoestima que leva à insegurança. Com o tempo, é normal que as crianças e adolescentes se sintam cada vez mais confiantes e melhores com os resultados obtidos. Esse é um resultado construído com consistência e com diversas atividades, desde fazer um curto monólogo a receber um papel da peça de teatro. Tudo ajuda a garantir um senso de conquista e de reconhecimento. Por estar em um ambiente em que não é julgada, a criança e o adolescente costumam se sentir mais solta e preparada. Qual é o papel da escola, da família e do CRAS? Para que a desinibição infantil se torne uma realidade, tanto a família quanto a escola e o CRAS são essenciais. A união entre esses elementos na vida da criança na vida da criança e do adolescente faz toda a diferença para que se tenha bons resultados. O CRAS e a família precisam se envolver com as atividades práticas pedagógicas desenvolvidas no CRAS. A ideia é criar ambientes em que as crianças e adolescentes se sintam seguros e confiantes para se expressar e explorar novas possibilidades. Com o apoio também da família, os resultados serão os melhores obtidos. A ligação entre o teatro e a timidez é muito forte, já que essa atividade pode ajudar na desinibição. Com consistência de atuação e colaboração entre a escola, a família e o CRAS, o pedagogo poderá desenvolver melhor essa atividade no CRAS. Assim, explorando, experimentando e fazendo as crianças e os adolescentes se desenvolverem melhor e mais confiantes.
Como estimular o raciocínio lógico nas crianças e nos adolescentes? O desenvolvimento do raciocínio lógico é fundamental para a vida das crianças e dos adolescentes e deve ser uma preocupação dos pais, da escola e também dos pedagogos que atuam no CRAS. Essa habilidade faz com que a criança saiba resolver seus problemas, refletir e tomar boas decisões. Para desenvolver essa característica, é importante que os pais, a escola e o CRAS, juntamente com os pedagogos, estimulem atividades que proporcionem essa capacidade. Quanto mais as crianças e adolescentes forem treinados, melhor será o seu desempenho. Esse estímulo não precisa ser cansativo ou entediante, pois várias tarefas agradáveis e divertidas podem ser utilizadas. Qual é a importância dessa habilidade? O desenvolvimento do raciocínio lógico é imprescindível para a criança, permitindo que ela aprenda a raciocinar, refletir e tomar decisões. Durante os anos escolares, ajuda a conquistar notas mais altas em provas e um bom desempenho no processo de aprendizagem. Essa habilidade também será muito útil para a tomada de decisão na vida adulta, tornando a pessoa um cidadão mais consciente. Além disso, forma pessoas mais preparadas a conquistar melhores posições no mercado de trabalho, uma vez que elas serão capazes de resolver seus problemas, encontrar soluções e tomar decisões de forma rápida e eficiente. Como a escola, os pais e o CRAS podem incentivar o desenvolvimento do raciocínio lógico? A missão de incentivar o desenvolvimento do raciocínio lógico nas crianças e adolescentes deve ser dividida entre a escola, os pais e o CRAS. É importante promover atividades, brincadeiras, aulas de reforço e outras estratégias para facilitar a existência dessa habilidade. Como, por exemplo, oferecer jogos de sequência lógica e de tabuleiro. Uma boa forma de incentivar essa atividade é por meio de jogos de sequência lógica e de tabuleiro. Eles exigem que a criança tenha a capacidade de identificar padrões e resolver situações. Desse modo, os jogos sequenciais são a ótima opção para o desenvolvimento de competências. Já os jogos de tabuleiro, como dama, campo minado e batalha naval, exigem a elaboração de estratégias para se conseguir alcançar a vitória, fazendo a criança pensar de diversas formas. Além disso, eles ensinam a perder e a vencer, uma lição que será útil no futuro. Disponibilizar aulas de programação e robótica. As escolas atuais também trazem opções de aulas de programação e robótica, atividades úteis para diversas partes do aprendizado. Como vivemos em um mundo tecnológico, é importante que a criança aprenda a se relacionar e ter conhecimento sobre os elementos digitais. As aulas de programação e robótica envolvem diversas áreas de conhecimento e ainda trazem vários desafios que precisam de soluções criativas. Para elaborar um software
o aplicativo ou jogo, por exemplo. É necessário pensar em todos os detalhes, cada comando e o que acontecerá segundo as ações do usuário. Já na robótica, além de criar toda a programação, é preciso projetar a estrutura da máquina. Sendo assim, é essencial pensar de uma forma lógica, a fim de encontrar as soluções para o problema apresentado. Incentivar as crianças e adolescentes a jogarem xadrez. O xadrez é uma atividade que melhora a imaginação, a criatividade e o desenvolvimento de habilidades sociais, cognitivas e comunicacionais. Além disso, o jogo é um importante aliado para o treinamento do cérebro. Portanto, vale a pena incentivar a prática dele durante a infância. Entre os benefícios que ele traz estão o aprimoramento das habilidades de observação, a reflexão, a análise e a síntese, o aperfeiçoamento da capacidade de tomada de decisões e a ampliação do interesse pelas atividades individuais. Oferecer jogos de blocos e de montar. Os blocos e jogos de montar também são alternativas interessantes que podem ser exploradas com crianças de diversas idades, pois existem um tamanho e dificuldades diferentes. A tarefa de encaixar leva a criança a criar formas distintas e tentar reproduzir elementos do seu cotidiano. É preciso percepção, observação e lógica do raciocínio para encontrar as peças ideais e o encaixe perfeito para conseguir construir o que se pretende montar. Isso pode ser feito desde os primeiros anos de idade, sendo que a complexidade deve ser aumentada quando a criança for ficando mais grande. Aproveite esse momento também para trazer diversão por meio de tarefas como criar veículos, objetos, entre outros, sempre estimulando ainda mais a habilidade da criança. Essa então foi a 5ª aula do curso de extensão. Então, até a próxima aula. Tchau!